Nós vamos refletir nesta manhã no texto de Isaías, capítulo 29. Pode ir mostrando enquanto as crianças estão saindo. Eu vou ler, não é o capítulo inteiro, eu vou ler a nossa perícope, né? Perícope é o nome técnico de quando você seleciona um trecho da Bíblia para reflexão. Isso na nossa devocional, numa pregação, em qualquer momento, a gente chama de perícope. Então a nossa perícope, esse trecho que nós vamos refletir nessa manhã, é de Isaías 29, vai do verso 13 até o verso de número 16 somente. Trechinho curto da palavra de Deus. Vamos ler o trecho todo, depois eu vou apresentando passo a passo nessa nossa reflexão. Diz assim: O Senhor diz: Esse povo se aproxima de mim com a boca e me honra com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. A adoração que me prestam é feita só de regras ensinadas por homens. Por isso, uma vez mais deixarei atônito esse povo, com maravilha e mais maravilha. A sabedoria dos sábios perecerá, a inteligência dos inteligentes se desvanecerá. Ai daqueles que descem às profundezas para esconder seus planos do Senhor, que agem nas trevas e pensam: quem é que nos vê? Quem ficará sabendo? Vocês viram as coisas pelo avesso, como se fosse possível imaginar que o oleiro é igual ao barro. Acaso melhor dizendo, o objeto formado pode dizer àquele que o formou: ele não me fez? E o vaso poderá dizer do oleiro: ele nada sabe? Feche seus olhos. Senhor, nós não cremos que é um livro qualquer, nem uma reflexão qualquer. Nós cremos que estamos diante da Tua palavra, escrita pelo profeta Isaías há milhares de anos atrás. Escrita pelo profeta Isaías há milhares de anos atrás. Cremos, ó Deus, que apesar das minhas imperfeições como homem, apesar dos meus pecados, o Senhor pode me usar agora para falar ao meu coração e ao coração da Tua igreja por meio desta palavra. Porque nós cremos nisso, é que nós rogamos que assim aconteça nesse instante. Que o Teu Espírito Santo nos visite com poder, nos dando concentração naquilo que o Senhor quer dizer para nós nesta manhã. Que nenhuma palavra do Marcelo impere aqui, mas que somente a palavra do Senhor seja dita ao meu coração, aos nossos corações. Assim nós rogamos, em nome de Jesus. Amém. Pode ir para o próximo slide que começa o texto novamente. Só para vocês entenderem rapidamente, não é um estudo de escola dominical, mas Isaías 29, ele está inserido no contexto ali de um escrito profético desse próprio nome, né, o profeta Isaías. E só lembrando o papel dos profetas eram homens chamados por Deus para serem literalmente o porta-voz de Deus, para serem a boca de Deus. Por isso, nós encontramos nesses textos palavras do tipo: o Senhor diz, assim diz o Senhor, : abre umas aspas, e normalmente vem grandes trechos ou curtos trechos em que o Senhor está literalmente falando por meio do profeta. É isso que acontecia com Isaías, é isso que está acontecendo nesse texto que nós estamos vendo. Ainda sobre o contexto, Isaías está falando, iniciando os famosos ais, que a gente chama nos dias atuais. É quando ele vira para várias cidades, vários povos, lembra das 12 tribos de Israel? Então ele vira para esse povo que está incrédulo, esse povo que está desviado, esse povo que está em pecado, que está andando errante pelo mundo, e ele então começa com alguns ais. E aqui nesse texto nós temos no verso de número 15, o terceiro ai desse trecho de Isaías. Ele já tinha dito um ai para a cidade de Efraim, agora aqui ele se direciona para uma cidade de Davi. Esse é o contexto. E o que nós temos que fazer quando nós estamos diante de um texto como esse, sendo discípulos de Jesus, é nós identificarmos não só o relato, o fator histórico,
o que aconteceu lá naquele tempo. É nós identificarmos isso, mas também o que Deus quer nos falar hoje. Porque nós cremos que o Senhor diz, como Ele disse naquele tempo, é a mesma coisa do que Ele está fazendo agora, por meio da sua palavra, conforme nós acabamos de orar. E o que o Senhor diz? Ele começa dizendo, esse povo se aproxima de mim. Eu quero chamar sua atenção que em algumas passagens bíblicas, Deus menciona, usando o profeta, ele menciona a seguinte expressão, o meu povo. E nós cantamos aqui há pouco dizendo que nós somos o povo dele, né? O teu povo, somos nós aqui reunidos, nós cantamos. Numa só voz, no mesmo sentimento, no mesmo coração. Mas Deus, quando resolve falar especificadamente para aquele povo, naquele momento, Ele não chama esse povo de meu povo. Nesse momento aqui da história, Deus está dizendo, esse povo se aproxima de mim. O se aproxima de mim traz uma verdade para o meu coração que eu quero compartilhar com você. A verdade de que Deus está sempre atento aos nossos movimentos. Guarde isso. Só que não guarde isso com a ideia de que, nossa, Deus é um Deus assim, né, vigilante, né? Deus é aquele que fica de olho na gente. Nossa, eu não posso nem respirar, não posso nem... Não, não é nesse sentido. Deus está sempre atento aos nossos movimentos como um pai que ama. Não como um ladrão que vem só para roubar, destruir, matar, pressionar. Você tem que fazer a minha vontade. Não. Assim como você que é pai, você que é mãe, você que tem alguém que ama e cuida, mesmo que seja um bichinho de estimação, pensando aí em quem ainda não tem filhos. Você está sempre se aproximando, cuidando. É essa ideia que a palavra de Deus nos apresenta de um relacionamento de Deus conosco. Claro, aqui ele vai apresentar uma perspectiva negativa, mas o que eu quero te lembrar, antes de nós entrarmos exatamente no que ele está dizendo aqui, é que o fato de Deus dizer, esse povo se aproxima de mim, significa que este Deus poderoso, soberano, ele nos dá a oportunidade, mesmo nós sendo todos nós limitados, seres humanos, de nos aproximarmos dele. Deus tem interesse em os detalhes, nos detalhes de nossas vidas. Deus não é um Deus aquém. Deus não é um Deus que tem tanta coisa para resolver que não se importa conosco. Ele pode todas as coisas ao mesmo tempo. Ele é Deus. Então uma pergunta surge aqui, ao lermos, esse povo se aproxima de mim. Deus, nesse momento atual da sua vida, Ele está vendo você mais próximo dele ou mais distante dele? Ele está sempre olhando para nós. Ele está sempre ciente das coisas que estão acontecendo. E nós, em relação a ele? A coisa se torna mais séria quando a gente vê a continuação do verso. Porque a gente descobre que essa aproximação não é só presencial. Que ela pode até ser presencial, é claro, Deus é um ser espiritual, mas presencial no sentido de vir na igreja, de ler a Bíblia, de fazer oração, mas não ser de coração. E a nossa situação com Deus é sempre uma situação de humilhação. Nós somos humilhados diante de Deus, mas essa humilhação é boa. Porque Deus não vê as aparências, Deus conhece o nosso coração. E isso, por um lado, é maravilhoso, e por outro lado, tem que ser preocupante da nossa parte. Eu vou explicar por que logo mais. Mas eu quero só destacar que o texto continua dizendo assim, esse povo se aproxima de mim. Aqui nós poderíamos colocar uma vírgula, aqui, porque ele vai dizer, com a boca e me honra com os lábios. Sabe o que Deus está dizendo para o povo de Israel, e pode estar dizendo para você, eu não estou afirmando, só você e Deus sabe? Ele está dizendo o seguinte, existem pessoas que dizem que são meus discípulos,
Existem pessoas que cantam, que são o meu povo. Cantam, boca, louvores. Existem pessoas que leem a Bíblia. Existem pessoas que até oram. Mas o texto tem um mas. Mas o seu coração está longe de mim. Gente, existe uma verdade que nós temos que internalizar e jamais esquecer. Deus se importa com o nosso coração. Eu não vou fazer você repetir não, mas repita assim mentalmente. Deus se importa com o meu coração. Por que eu estou enfatizando tanto isso? Nós podemos enganar pessoas, todas as pessoas, mas não podemos enganar a Deus. Só Deus nos conhece para valer. Outro dia no discipulado eu usei essa ilustração. Nós podemos utilizar e utilizamos muitas máscaras em nossas vidas. Por exemplo, se eu saio ali na calçada da minha casa e eu encontro a minha vizinha, se é uma vizinha que eu tenho mais intimidade, eu vou pôr uma máscara. É a máscara do Marcelo com um pouco mais de intimidade com aquela vizinha. Se é uma vizinha que eu não tenho muita intimidade, eu vou ter uma outra máscara. Já vai ser um relacionamento diferente. Já com o irmão da igreja, já é uma outra, como se fosse uma outra identidade. Veja bem, eu não estou falando de falsidade. Eu estou falando do quanto nós abrimos ou não o nosso coração para as pessoas. É claro que o relacionamento que eu vou ter com a minha vizinha, por mais amiga que ela seja, por mais gente boa que ela seja, jamais se comparará com o relacionamento que eu tenho com a minha esposa. Mas mesmo a minha esposa, que se não é, pelo menos teoricamente deveria ser, a pessoa, a esposa, marido, a pessoa que você mais tem intimidade, que você mais abre o seu coração, mesmo para essa pessoa eu coloco as minhas máscaras. A Gabi não sabe tudo o que passa no meu coração, embora ela saiba muita coisa. Deus sabe tudo o que passa no meu coração. É curioso porque Deus conhece os nossos pensamentos, as nossas intenções. O nosso texto-chave é Isaías 29, mas eu vou usar alguns outros textos de apoio para a nossa reflexão. Um deles é o Salmo 139, mostra para a gente, Gerson. Presta atenção nessas palavras, eu não vou explicar, eu vou só ler, diante disso que nós acabamos de falar. Olha como é que Deus, quem é Deus e quem nós somos diante de Deus. Senhor, Tu me sondas e me conheces. Tu sabes quando me assento e quando me levanto. De longe o Senhor percebe os meus pensamentos. O Senhor sabe muito bem quando eu trabalho. O Senhor também sabe quando eu estou descansando. O Senhor conhece todos os meus caminhos. Todos eles são bem conhecidos por Ti. Antes que a palavra me chegue à língua, ou seja, quando eu estou só pensando no que eu vou falar, o Senhor já conhece inteiramente. O Senhor me cerca por trás, pela frente. O Senhor põe a sua mão sobre mim. Esse conhecimento é maravilhoso demais. Está além do meu alcance. É tão elevado que eu não consigo compreender totalmente. Eu não consigo atingir esse pensamento. E aí ele conclui esse trechinho do Salmo dizendo assim: diante disso, Senhor, para onde eu poderia escapar do Senhor, do Teu Espírito? Como que eu poderia fugir da Tua presença? São perguntas retóricas do salmista, que ele está nos dizendo o seguinte: é impossível. Deus conhece o nosso coração, e meus amados irmãos, essa é uma boa notícia. O problema é que o nosso coração é enganoso. O nosso coração foi afetado pelo pecado, é isso que diz a continuação do texto de Isaías. Quando ele diz assim: a adoração que vocês me prestam é feita só de regras ensinadas por homens. O que Deus está nos dizendo aqui nesta manhã é: gente, larga essa religiosidade. E eu estou chamando de pessoa religiosa no sentido negativo.
não tem problema usar religioso no sentido positivo, mas eu estou usando no sentido negativo. Eu estou chamando de religioso o legalista, o que se apega à tradição dos homens, às leis humanas, às leis criadas pelos homens, e se afasta de Deus. Esse é o religioso. Este é o povo, ou o perfil de pessoas que Jesus mais criticou quando passou pela face da terra. Ele não criticou as prostitutas, ele não criticou os políticos corruptos. Ele não criticou aqueles que enganavam outras pessoas. Ele criticou especialmente aqueles que tinham relacionamento com a religião, mas que não faziam isso de coração. Isso é muito sério, meus amados irmãos. Essa semana eu estava no sul de Minas e eu encontrei um amigo da época de ginásio. Antigamente chamava ginásio, né? E eu estava lá andando pela rua, lá, a Gabi comprando sei lá o que lá, com Benjamin, eu tomando um sol, aquele frio danado, e eu encontro o Laércio. Falou, ô Laércio, tudo bem? Pá, a gente se abraça, tudo tal. Né? Quanto tempo, né? Tal, a gente só se fala pelo Facebook. Assim, fazia pelo menos uns 20 anos que eu não vi o Laércio, pessoalmente, né? Virtualmente sim. E aí conversa vai, conversa vem, tal, e falando sobre futebol, sobre vida, sobre filhos, sobre trabalho. Do nada, assim, ele ia falar alguma coisa, e ele solta assim, não, porque você sabe como é, você é uma pessoa muito religiosa. Eu não sou não, mas eu sei que você é uma pessoa religiosa. E ele falando de mim, né? E claro, eu sei eu entendi o que ele estava querendo dizer. Ele não sabe que falar isso para mim é uma ofensa. Mas eu entendi o carinho dele. Ele estava querendo dizer que eu sou uma pessoa que procuro, pelo que ele vê eu postando, eu falando pelas redes sociais, uma pessoa que procura estar conectado com Deus. Mas ele não, ele falou, eu não. E lá pelas tantas, a gente falando de futebol, ele falou, não, porque eu ainda jogo no time sênior, né, que ele joga bem futebol, jogou no time da cidade lá. Eu ainda jogo no time sênior, a gente foi campeão, e depois do futebol sempre tem aquela cervejinha. Aí quando ele falou isso, não, mas vocês não têm, né? Vocês lá não, né? Eu falei, não, cara, não é assim. De que igreja você é? Eu sou da presbiteriana. Aí ele falou, tá, a presbiteriana é mais liberal. Aí eu entendi o que ele quis dizer. De novo ele estava me magoando, no sentido literal da palavra. Mas ele estava querendo dizer que nós não somos legalistas. Que nós não criamos regras humanas. E aí nós continuamos a conversa. Eu quero que vocês percebam, meus amados irmãos, a religião é aquilo que você faz por obrigação. O Evangelho te transforma de dentro para fora, de dentro para fora, de forma que a transformação é no seu coração e você passa a fazer de coração. Talvez essa seja a melhor forma de explicar religião e espiritualidade cristã sadia. Se você faz alguma coisa obrigado, se você veio, né, aqui hoje na igreja, de alguma forma, lá no teu subconsciente, porque isso foi uma obrigação. Se você não está aqui de coração, lá no fundo, você ainda carrega um resquício de religiosidade. Todos nós carregamos, eu também. E nós temos que admitir isso. Sabe qual é o problema de uma igreja que se afasta da religiosidade, mas não preenche esse espaço que a religiosidade tinha ali com o Evangelho? Essa igreja se torna uma igreja vazia. Você não tem mais prazer em estar em discipulado. Você não tem mais prazer em estar em comunhão com outros irmãos. Você não faz a sua leitura bíblica, a sua oração diária. Você não faz questão de vir num culto como esse. Você não faz a sua tarefa missional. Acabei de mencionar os 5 pilares. Porque não é algo de coração. Uma igreja que consegue afastar a religiosidade dentro dela, mas não preenche isso com o Evangelho, ela morre. E é isso que Deus está falando aqui nesse texto. Religião não tem graça, não tem misericórdia, porque até num texto pesado, o texto é pesado,
Deus está falando contra aquela cidade. Mas até num texto pesado como esse, a gente encontra a graça, a misericórdia de Deus na continuidade. Nós vamos entender. E mais, a adoração que me prestam é feita só de regras ensinadas por homens. Meus amados irmãos, a sua regra de fé e prática não é o que eu estou falando aqui. Você precisa conferir tudo que eu estou falando aqui com a palavra. Tem um vídeo bombando de um padre nas redes sociais nas últimas semanas, em que ele diz algo do tipo: esse negócio, você que é católico, você tem que ser católico. Católico crê na tradição da igreja, ele usa essas palavras. Católico tem como regra e prática a tradição da igreja. Se você começar a acreditar que a Bíblia é a sua única regra de fé e prática, você está deixando de ser católico, você está se tornando protestante. É isso mesmo. Pode digitar lá no YouTube que você vai ver. Eu não coloquei aqui para não chocar. É isso mesmo, ele entendeu tudo. É isso que está no Catecismo Católico. Mas veja bem, o meu ataque aqui nem é um ataque, é ao catolicismo, mas é qualquer forma de pensamento que crê que existe alguma outra coisa na vida que nos siga de regra para a vida, que não seja a palavra de Deus. Esse ano nós celebramos 500 anos da Reforma Protestante. 1517, estamos em 2017. Que foi exatamente o momento da história que Deus usou homens para chacoalhar a igreja, por isso chamou Reforma. Lutero não tinha intenção de criar uma nova igreja, ele queria reformar a igreja, não deu certo, acabou formando outra igreja. E Deus estava nesse negócio, porque sempre em toda a história Deus vai chamar homens e mulheres que estão no meio da religião, para saírem da religião e para adorarem o verdadeiro Deus de coração. Agora, vocês leram o texto de Isaías, né? Deixa eu mostrar para vocês umas palavras de Jesus em Mateus 15. Jesus está lá, os fariseus, os hipócritas lá, os escribas dizendo: os teus discípulos não lavam a mão antes de comer. A questão não era de higiene, a questão era ritual, tá? Religiosa. E aí Jesus diz assim, por causa da sua tradição, vocês anulam a palavra de Deus. Hipócritas! E olha só o que Jesus faz. Bem profetizou Isaías acerca de vocês, dizendo... Jesus vai citar de cor, ao estar falando para religiosos, o texto que nós acabamos de ler de Isaías 29. Este povo me honra com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Em vão me adoram, seus ensinamentos não passam de regras ensinadas por homens. Aí Jesus chamou para junto de si a multidão e disse: ouçam e entendam. O que entra pela boca não torna o homem impuro, mas o que sai de sua boca, isso torna impuro. Jesus está, como se já não bastasse o próprio profeta Isaías, Jesus está legitimando essa palavra que nós estamos refletindo agora de Isaías 29. Eles não faz sentido. E atenção, gente, Jesus está falando isso para a igreja da época. Os judeus. Jesus, era judeu. O povo de Israel. Ele veio da tribo de Judá, descendente de Davi. Ele está falando para a igreja. Fala, olha, está tudo errado, vocês estão seguindo a tradição. Vocês precisam voltar para a palavra de Deus. Vocês são como hipócritas. Hipócritas, na tradução literal do grego, é o mais próximo possível à palavra em português ator, atriz. Alguém que finge ou que se passa por alguma coisa, alguém que usa uma máscara. Isso é hipócrita. Hipócritos, do grego. Tá bom? E o texto continua. Por isso, mais uma vez, o texto que eu falo de Isaías, tá? Voltamos para o nosso texto-chave. Foi só uma ponte para ver Jesus falando isso. Verso 14. Por isso, mais uma vez, deixarei atônito este povo com maravilha e mais maravilha. Vamos parar aqui por enquanto, depois a gente vê o restante. Eu quero que você perceba que Deus está anunciando o que está acontecendo. Fala, olha, vocês têm um problema no coração de vocês.
E Deus está dizendo o seguinte: mas eu tenho uma decisão. Se você fosse Deus, qual seria a sua decisão diante da conclusão que você chegou antes? Vocês são como hipócritas, vocês me adoram, mas não de coração. Você é Deus, você pode todas as coisas. Qual seria a sua conclusão? Eu acho que seria mais ou menos assim. Diante disso, quer saber? Vocês vão para os quintos dos infernos. Algo mais ou menos assim Deus faria. Só que no caso de Deus, não seria uma expressão popular. Seria literalmente mandar essas pessoas para o inferno. Mas é isso que o texto nos apresenta? Não! É isso que você tem que entender, aonde está a graça do Evangelho, o amor de Deus pelo seu povo. Ele vira para essas pessoas e fala, por isso, aí a gente já faz assim, agora Deus vai massacrar esses pecadores, esses assassinos, esses hipócritas. Mas não, Deus nos surpreende. O Evangelho é surpreendente, ele fala, por isso, mais uma vez eu vou deixar vocês atônitos com os meus sinais, com as minhas maravilhas. É curioso, meus amados irmãos, que se Deus não se importasse com você, Ele simplesmente ia te largar no mundo. Quando nós não nos importamos com uma pessoa, por exemplo, vamos supor que eu fosse muito amigo do Gerson, mas amigo assim de infância, e a gente se reunisse todo dia, e papapá, aquela amizade, e eu sempre orientando o Gerson me orientando para a minha vida, para o meu casamento, várias coisas. Mas aí, o Gerson começa a pisar na bola comigo. A primeira vez, tudo bem, eu perdoo, aí ele pisa na bola de novo. Ele pisa na bola de novo, e pisa na bola, e pisa na bola. Até deixar de ser corintiano, ele deixa. Que aí seria o ápice, né? Aí eu digo o seguinte, Gerson, não dá. Ou simplesmente eu não digo nada. Eu simplesmente paro de ir na casa dele, paro de convidar ele para ir para a minha casa, e eu deixo o relacionamento ir esfriando aos poucos. Essa é a maior prova que nós damos quando nós não importamos com alguém. Eu costumo dizer o seguinte, quando eu tenho que exortar uma pessoa, quando eu tenho um pouquinho de intimidade com a pessoa, eu costumo dizer o seguinte, olha, o fato de eu estar te exortando com base na palavra de Deus, é porque eu ainda me preocupo com você. Porque o dia que eu vir você fazendo coisas que Deus não aprova, coisas que não vão fazer bem para a sua vida, e eu nem ligar, eu falar, deixa ele, significa que eu não me importo mais com você. Todos nós somos assim em todos os nossos relacionamentos. E o que este verso aí está nos demonstrando é que Deus se importa conosco, apesar das nossas falhas, apesar dos nossos pecados. E eu não estou falando só de pecadinho, não. Seja qual for o teu pecado, por amor, Ele se importa. Agora, nem sempre essa maravilha que Ele vai mostrar significa coisa boa. Por exemplo, mostra aí os textos de Êxodo, acho que vai aparecer na sequência, é isso? É isso. Olha o contexto de Êxodo ali das pragas, olha como que o texto nos é apresentado. Por isso estenderei a minha mão e ferirei os egípcios, como? Com todas as maravilhas. Quer dizer, não era algo bom para o egípcio, né? Mas eram as maravilhas de Deus, que realizarei no meio dele. Depois disso, ele os deixará sair. Depois, isso foi Êxodo 3, depois Êxodo 4. Disse mais o Senhor a Moisés, quando você voltar ao Egito, tenha cuidado de fazer diante do faraó todas as maravilhas que eu concedi a você o poder de realizar. Mas que maravilha é essa? Julgamento. Era problema para o povo egípcio. Depois, em Êxodo 7, eu, porém, farei o coração do faraó resistir. E embora multiplique meus sinais e maravilhas no Egito, ele não os ouvirá. Então, porei a minha mão sobre o Egito, e o texto continua. Perceba que nem sempre sinais e maravilhas de Deus é boa notícia. Aqui era uma boa notícia, sim, para o povo de Israel, mas era uma péssima notícia para o povo egípcio. Parece que no texto de Isaías 29, pode voltar lá, Deus está querendo dizer, olha, por isso, mais uma vez eu vou deixar vocês atônitos, com maravilhas e mais maravilhas.
Às vezes Deus faz isso na nossa vida também. Ele nos deixa atônitos. E às vezes a causa é nós não só nos aproximarmos mais dele, mas nos aproximarmos de todo o nosso coração. Porque eu posso perguntar para você, você está próximo de Deus? E você prontamente responde, claro, pastor, eu estou próximo de Deus, eu leio a Bíblia, eu oro, eu venho no culto, não todo domingo, de vez em quando. Sabe como é barbarense, né, pastor? A gente pula um domingo, vem no outro, tudo bem. Mas assim, mas veja bem, essa é a resposta que vai dar para mim, sou teu pastor. Deus conhece o seu coração. Você pode vir todos os domingos, ou só alguns domingos, você pode ler a Bíblia todo dia, orar todo dia. Se isso não estiver sendo feito de coração, não faz o menor sentido. Você é um hipócrita, você é um religioso. É isso que Deus está nos dizendo. E o texto diz, está aí em azul, a sabedoria dos sábios perecerá. A inteligência dos inteligentes se desvanecerá. Gente, não sei se vocês sabem, mas o ser humano é pecador. E porque nós somos pecadores, todos nós, tá? Não estou apontando o dedo, estou falando de mim e de você também. Todos nós somos tolos. O pecado nos torna tolos. Não inteiramente tolos, bobões, não é isso que eu estou querendo dizer, mas as nossas decisões nem sempre são as mais sábias. É fácil você concordar comigo nisso. É só você analisar todas as decisões que você já tomou na vida. Você sempre acertou? Não. Talvez você tenha mais acertado do que errado, talvez você tenha mais errado do que acertado, enfim. Por quê que o homem mais sábio do mundo, o homem mais inteligente do mundo, ainda assim erra? Porque nós não somos perfeitos. Porque o pecado está em nós. E às vezes na nossa tolice, a gente quer esconder algumas coisas dos nossos pais. Queremos esconder do nosso cônjuge, da nossa esposa, do nosso marido. Nós fazemos algumas coisas, mas queremos esconder dos nossos irmãos da igreja. Eu tinha uma amiga na pós-graduação lá na UFRJ, que ela dizia, ela sabendo que eu era seminarista na época, ela dizia assim para mim, olha, Deus está vendo, hein, Marcelo? Deus está vendo. E virou um jargão dela para mim. Qualquer coisa que eu fazia, assim, que parecia pecado, ou era pecado de fato, ela falava, Deus está vendo, Deus está vendo. Mas falava em tom de humor, né? A querida Thelma, o nome dela. E é verdade, meus amados irmãos, Deus está vendo. Deus está vendo eu pregando aqui no púlpito agora para vocês, e Deus está vendo quando eu estou trancado na minha sala, conectado à internet. Ele sabe os sites que eu estou entrando, Ele sabe com as pessoas que eu estou falando, e você também quando está na cama com o seu celular no Facebook. Tolice nossa nos esquecermos disso. Isso vale para a área sexual das nossas vidas, para a área financeira das nossas vidas. Deus sabe dos nossos negócios. Isso vale para o nosso relacionamento familiar, para o nosso consumismo, para aquelas coisas que são ídolos nossos. Sabe como você descobre qual é um ídolo seu? Simples. Qual foi a coisa que você mais pensou nas últimas 24 horas? É seu ídolo. Ah, eu pensei num carro novo que quero comprar. Ah, eu pensei naquele computador. Eu pensei naquele celular. Ah, eu pensei no meu filho. O que tem seu filho? Não está tudo bem? Não, está tudo bem, mas eu estou com medo de acontecer alguma coisa com ele. Teu filho é teu ídolo. É fácil. E todos nós temos isso. Eu não quero que você ouça isso e diga assim, nossa, é mesmo, né? Eu não devia ter ídolos. Todos nós temos, infelizmente, até o dia que Jesus voltar. O que nós temos que aprender é a lidar com eles, não deixar eles nos dominarem. Voltarmos sempre o foco a amar Deus acima de todas as coisas. E amar ao próximo como se fosse você mesmo. O seu ídolo pode ser você também. Só lembrando. Você olha para o espelho e fala, como eu sou linda. Vou até fazer uma selfie aqui para postar na rede social. De fato você é linda. Eu não tenho dúvida disso. Mas cuidado.
Cuidado, foi assim que Narciso se deu mal. Né? Pelo menos saiba nadar, para quando você cair no lago, não morrer afogado. Gente, é isso que a palavra está nos dizendo aqui, a sabedoria dos sábios perecerá. Aqueles que afirmam, presta atenção, só para a gente já ir para o próximo tópico. Presta atenção para a gente fechar esse tópico aqui. Esse negócio de sabedoria, inteligente, tudo isso perecerá, desvanecerá, enfim, não valerá para nada. É tanto para aquele que diz, não há Deus. Aquele que se diz ateu. Né? Na verdade, a maioria dos ateus não são ateus, eles não sabem disso, mas enfim. Não há Deus, essa palavra é para quem diz isso. Mas essa palavra também é para aquele que diz assim, este é o meu Deus. Também é para esse. Quando esse dizer não é de coração. Quando esse dizer é um dizer religioso, como os sacerdotes, como os fariseus, os saduceus, os escribas no tempo de Jesus. Paulo vai reverberar essas palavras. Olha aí para o verso e agora olha a palavra de Paulo em 1 Coríntios 1, 18 e 19. Pois a mensagem da cruz é loucura para os que estão perecendo, mas para nós que estamos sendo salvos é o poder. Aqui a contradição está em loucura para os de fora, poder para os de dentro. Agora, esse texto vocês já conheciam. Você que frequenta a igreja há um tempinho já conhecia esse texto. Mas talvez você não saiba que o verso que Paulo vai usar para ancorar esta verdade que ele acabou de afirmar é o texto que nós acabamos de ver em Isaías 29. Pois está escrito, destruirei a sabedoria dos sábios e rejeitarei a inteligência dos inteligentes. Claro, Paulo usa as suas palavras aqui, algumas alterações, mas ele está fazendo menção ao texto de Isaías 29. Percebam? A riqueza da palavra de Deus para as nossas vidas. Por isso, ai daqueles que descem às profundezas para esconder seus planos do Senhor, que agem nas trevas e pensam, quem é que nos vê? Quem ficará sabendo? Gente, os planos que às vezes nós temos de esconder algumas coisas de Deus são malignos. Nada que é bom sobre a face da terra em toda a história da humanidade se fez às escuras. Só para dar um exemplo bem próximo, bem presente nosso, vocês sabem que o atual dito presidente do nosso país andou se encontrando de madrugada, às escuras, com empresários nos últimos meses e anos. Outro dia, domingo passado, ele estava recebendo vários políticos, empresários, na casa lá, no Palácio Jaburu. E aí, para que as câmeras não captassem quem estava chegando na casa dele, eles colocaram vários vasos, assim, com plantas enormes. Camuflou. Nada que o homem já produziu de bom na história da humanidade foi feito às escuras. Porque isso não é de Deus. Por isso o texto diz aí, ai daqueles que descem às profundezas. Sabe de onde que vem isso? Onde que nasceu isso? Lá no Éden. Essa história de esconder de Deus. Mas o Senhor Deus chamou o homem perguntando, onde está você? E ele respondeu, eu ouvi os teus passos no jardim. Ele ouvia todos os dias. Mas a partir daquele dia que ele pecou, a situação era diferente. Eu ouvi os teus passos no jardim e me veio uma sensação que nunca veio antes. Eu fiquei com medo. E o motivo, porque ele estava nu, a existência dele toda antes. Mas agora ele ficou com medo. E o que ele faz? Por isso eu me escondi. E porque Adão é o nosso primeiro pai. E eis uma prova que ele é o nosso primeiro pai. Nós passamos a existência inteira tentando esconder algumas coisas de Deus. Eu não vou pregar nesse texto, não dá tempo para isso. Mas só uma palhinha desse texto que está na tela aí, de Gênesis 3, 9 e 10. Medo, vergonha,
levou ele a se esconder. E depois a gente sabe que isso trouxe a morte espiritual e a morte física. Cuidado, é disso que Isaías está falando. Ai daqueles que descem às profundezas para esconder seus planos do Senhor. O que eles estão pensando? Que ninguém os vê? Lembra da minha amiga lá, da pós-graduação? Deus está vendo, hein, Marcelo? Deus está vendo. Está vendo mesmo. E aí o texto termina dizendo: vocês viram as coisas pelo avesso. Sabe qual a melhor frase? E se tem uma frase que eu quero que vocês lembrem assim, depois que eu morrer, e assim vocês lembrarem do reverendo Marcelo, lá da Igreja Jardim América, é para vocês lembrarem dessa frase. A seguinte frase, quando eu leio esse texto aí: não era para ser assim. É isso que Deus está nos dizendo. Vocês viram as coisas pelo avesso. Não era para ser assim. E aí Deus vai dizer o seguinte para nós: para de tentar ser o oleiro. Ele vai trazer uma ilustração, né? Essa ilustração esteve em todos os nossos slides aí. Vários oleiros, vários vasos sendo fabricados, enquanto nós víamos os textos bíblicos. Oleiro é aquele que trabalha com barro, trabalha com a terra, e vai formando vasos, ou hoje em dia outros artefatos feitos ali do barro, em artesanato. Mas o oleiro é aquele que cria. O vaso é o objeto criado. Esse é o ponto de Deus aqui para nós entendermos. Eu sei, é óbvio, mas nunca é demais repetir. Para de tentar ser o oleiro. E aí Deus está dizendo para você e para mim, eu já estou terminando. Vocês são barro. Porque a origem do vaso é o barro. O oleiro não é feito de barro. Se você pensar aqui na figura de Deus, do oleiro. Mas vocês são feitos do barro. É isso que Deus está dizendo. Como que eu sei que nós somos feitos do barro? Isso não é só uma imagem figurativa, mas é uma imagem também real. Porque olha lá, Gênesis 2:7. Então o Senhor Deus formou o homem do pó da terra. E soprou em suas narinas o fôlego de vida. E o homem se tornou, a partir deste momento, um ser vivente. Então qual é a nossa matéria-prima? Barro. Ou pó da terra. Um dia esse corpo vai voltar ao pó da terra. Mas o nosso espírito não. Mas quem não for discípulo de Jesus, o espírito vai para o pó da terra. Não vai não, meu amigo. Se fosse, seria uma ótima notícia. A péssima notícia é que vai para outro lugar. Porque segundo Jesus, não sou eu que estou falando, Jesus diz, só há dois caminhos. Ou você estará na glória com Ele, e aí é glória eterna, sem sofrimento, só alegria. Ou você vai estar no sofrimento eterno, que a palavra de Deus chama de Hades, de inferno, de profundezas da terra. Local de sofrimento, 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 sofrimento. Mas um dia vai acabar, vai ter redenção. Não, a redenção é oferecida agora. Por isso que eu decidi me tornar pastor, para falar isso para as pessoas. Mas eu não precisava ser pastor, basta ser discípulo de Jesus. O fato de ser pastor é que eu ensino discípulos a falarem isso para as pessoas. Como discípulo, eu falo logo o Evangelho. Porque não sou eu que vou falar o Evangelho para os seus contatos, é você. Eu estou aqui para te ajudar, para te ensinar a fazer isso com seus contatos. Isso é ser pastor. Essa é a função principal dos líderes de uma igreja. O que eu quero dizer para terminarmos é, gente, eu não li o texto, né? Mostra lá o texto para eu ler o finalzinho do texto. Não, volta lá no texto de Isaías mesmo, antes de mostrar Romanos. Agora. Eu só falei sobre o texto, mas eu não li, eu quero ler com vocês. Como se fosse possível, vocês viram as coisas pelo avesso, como se fosse possível imaginar que o oleiro é igual ao barro.
É uma exclamação, não está perguntando. Como se fosse possível imaginar que o oleiro é igual ao barro. Acaso o objeto formado pode dizer àquele que o formou, ele não me fez? E o vaso poderá dizer do oleiro, ele nada sabe? Acaso eu posso dizer, Deus não me fez? É isso que Isaías está dizendo. Eu sei que tem pessoas que dizem isso, não tem problema. Mas o que Deus está dizendo é que quem diz isso não é sábio, não é inteligente, não conhece a verdade. Nossa, então o que a gente faz com essas pessoas? Conta a verdade. Mas, pastor, e se elas não acreditarem? Problema delas. A tua missão é contar a verdade e orar pela vida delas. Porque um dia, Jesus vai voltar. E eu prefiro que você fique com raiva de mim porque eu estou te anunciando o evangelho hoje, do que você ficar com raiva de mim no dia que Jesus voltar, você virar para mim e falar, você sabia disso tudo? E você não me falou? Agora eu estou indo sofrer eternamente no inferno e você vai para o céu? Eu prefiro que essas pessoas virem para mim e falem naquele dia, bem que você me avisou e eu não quis acreditar. Se pela graça de Deus, elas reconhecerem Jesus como seu único e suficiente Salvador, e aí é que faz sentido a palavra Salvador, elas estarão na glória também com vocês. Mas tem que contar. Então, gente, nossa vida é simples. Nós somos só barro. Para de complicar a vida. Eu leio esse como se fosse possível imaginar que o oleiro é igual ao barro, algo como assim, não dá nem para imaginar a situação em que um oleiro seja igual a um barro. E aí Paulo vai usar essas palavras, esse texto que apareceu aquela hora aí. Vamos ver agora. Paulo vai de novo pegar as palavras de Isaías e usar em Romanos 9, 20. Mas quem é você, ó homem, para questionar a Deus? Paulo está raciocinando. E aí ele diz, acaso aquilo que é formado pode dizer ao que o formou, por que me fizeste assim? E aí ele vem com o pensamento de Isaías, essa ideia de Isaías. Jeremias também vai trabalhar isso. O oleiro não tem direito de fazer do mesmo barro um vaso para fins nobres e outro para uso desonroso. O ponto de Paulo aqui eu não posso explorar agora, não daria tempo e a gente ia sair do foco. Mas o ponto de Paulo aqui é, por que Deus fez um vaso glorioso que todo mundo acha lindo, e eu sou um vasinho aqui que não é tão glorioso e nem todo mundo acha lindo? E a resposta de Paulo é, quem é você, vaso, para questionar o oleiro? O oleiro tem um propósito em tudo que faz. E nós confiamos que tudo que ele faz é o melhor. Sabe qual que é o nosso problema? Nosso problema é quando a gente esquece que é barro. E a gente quer ser um vaso de porcelana. É isso, né? Porcelana. Ou quer ser um vaso de ouro, maciço. E Deus está dizendo, não, mas eu te fiz barro. Não, mas eu consigo. Eu tenho um poder interior dentro de mim. Eu tenho faculdade de pós-graduação. Eu sei o que é melhor para a minha vida. Eu mando em mim mesma. Deus me fez barro. Mas eu tenho uma força interior que eu vou me tornar ouro. Tolo, insensato, eu transformarei, a sabedoria dos homens desvanecerá, a inteligência dos homens não terá valor algum. Não adianta. Agora, Deus não fala isso querendo nos humilhar, pisar na gente, Deus fala isso por amor. Ele está dizendo assim, entendam que eu fiz vocês barro, que porque vocês são barro, fui eu que fiz assim vocês. Vocês vieram do barro, isso significa que vocês são limitados. Reconheçam que eu sou o Criador de vocês. Hoje de manhã, uma pessoa que eu amo muito, escreveu na rede social, alguns aqui viram. A pessoa não é da nossa igreja. Escreveu essas frases de impacto do Facebook. A vida não te pergunta se você quer ser forte.
ela te obriga a ser forte. Ó, reflexão do domingo de manhã. Essa pessoa frequentava a nossa igreja, agora eu não sei mais se frequenta a igreja, mas eu vou repetir. A vida não te pergunta se você quer ser forte, ela te obriga a ser forte. Aí eu orei, falei, Senhor, fico quieto ou faço alguma coisa? Aí o Senhor diz, faz alguma coisa, mas não faz com as suas palavras não, faz com as minhas. Aí eu postei 2 Coríntios 12, quando sou fraco é que sou forte. Que história é essa? A vida te obriga a ser forte? A vida só prova que eu sou fraco. E por causa da minha fraqueza, eu reconheço que eu sou limitado. Eu não sou capaz de fazer a Gabi feliz, o Benjamin feliz. Eu não sou capaz de ser um bom pastor para vocês, se Deus não agir em mim, transformando a minha natureza pecaminosa em amor pela Gabi, em amor pelo Benjamin, em um bom ministério para a igreja dele. Eu dependo de Deus para tudo, porque eu sou barro, Ele é oleiro. É isso que Paulo está nos dizendo, é isso que essa palavra está nos lembrando nessa manhã. Então, gente, esteja disposto e disposta a viver o propósito que Deus tem para a sua vida. Se Ele quiser te colocar num local que você considera especial, como vaso, glória a Deus por isso. Se Ele não quiser, glória a Deus por isso também. A vida é simples. Para de complicar a vida. Eu tenho aspirações, eu quero isso, eu quero chegar lá. A ambição tem o seu lado positivo, claro. Nós não vamos ficar dormindo a tarde inteira sem termos boas ambições. Mas o que eu quero dizer é, confie em Deus, espere em Deus, coloque as suas ambições, os seus desejos, os seus sonhos nas mãos de Deus. Lembre-se de onde você veio do barro. Ele te criou. Era para você ser perfeito, mas nós erramos. Estávamos condenados ao fogo, digamos assim, né? O fogo que ia destruir o vaso. Mas Deus enviou o seu Filho amado para que esses vasos não fossem para o fogo, mas para esses vasos quebrados fossem restaurados e pudesse novamente estar num lugar bonito. Mas esse lugar bonito não necessariamente é nessa vida que como nós conhecemos. Nós temos que ter um senso mais escatológico da vida, pensar nas coisas que estão por vir, gente. Porque isso nos trará esperança. Isso não significa lutar por justiça social, lutar para termos uma boa renda, um bom carro, um ar-condicionado, uma roupa legal. Isso tudo é válido, isso tudo não é pecado, não. A gente só não pode tornar isso mais importante. E no que diz a igreja, sermos religiosos. Não. Temos que fazer tudo com o nosso coração. De coração. Amém? Feche seus olhos, vamos fazer uma breve oração. Senhor, o Senhor falou conosco nos últimos minutos, quase hora. Nós queremos falar contigo também. Queremos falar que nós nos rendemos a Ti. Que nós confiamos no Senhor. Que nós precisamos do Senhor em nossas vidas. Que nós somos barro. E barro simboliza nada. A não ser que seja colocado nas mãos de um oleiro. Aí sim passamos a ser alguma coisa. Isso representa, ó Deus, a nossa necessidade de Ti. Por isso, ó Deus, perdoa os nossos pecados. Derrama a Tua graça, o Teu amor, como o Senhor derramou para o povo de Israel. Preservou aquele povo, apesar de todos os seus muitos erros. Preserva-nos também, ó Deus, para vivermos mais próximos de Ti. E ao vivermos próximos de Ti, que seja de coração, ó Pai. Muda os nossos desejos. Muda, ó Deus, os nossos sonhos, para que os nossos sonhos estejam mais próximos dos sonhos que o Senhor tem para as nossas vidas. Porque se os nossos sonhos estiverem distantes dos Teus sonhos para as nossas vidas, nós vamos viver vidas frustradas, ó Pai.
Vamos ver desanimados, ansiosos, preocupados, xingando a vida, xingando nós mesmos, xingando Deus. Mas nós não queremos isso. Obrigado pela tua palavra que fala, que revela e que tem poder para nos transformar. Transforma-nos, nós rogamos, em nome de Jesus. Amém.